Muito bem, nós estamos gravando aqui esse vídeo e eu queria ler algo muito importante para você. Olha só o que é que a Bíblia ela nos diz. Diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, olha as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando do anticristo, que a única coisa que o detém para que ele apareça no cenário mundial é exatamente a igreja. Olha o poder que a igreja tem, porque a partir do momento que a igreja de Cristo ela for arrebatada, quando Cristo vier buscar a sua igreja, isso vai acontecer automaticamente. A igreja ela vai ser tirada e o anticristo automaticamente ele vai aparecer no cenário mundial. Então você veja que a única coisa que impede do anticristo se manifestar é a igreja. Mas o apóstolo Paulo diz que o seu espírito, o espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás, ele está agindo. Ele está agindo no mundo. Olha o que ele diz aqui. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quer dizer, o espírito de Satanás, o espírito do anticristo, ele já está em ação. Não o anticristo pessoalmente, que é a personificação real de Satanás. Mas o seu espírito, ele já está em ação. Ele já está agindo. E eu queria nesse vídeo aqui dizer que os líderes religiosos, os grandes líderes, principalmente os grandes pregadores da prosperidade, estão colaborando diretamente com o anticristo e o espírito do anticristo. Porque é o espírito do anticristo que está agindo atrás do altar ou por trás dos altares destas religiões e na vida desses líderes religiosos. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando a igreja for tomada e o anticristo ele se manifestar, ele ser revelado ao mundo, qual a proposta dele, ou qual o problema que aparentemente ou momentaneamente ele vai resolver e solucionar? É exatamente o problema financeiro. Agora, o que é que esses líderes religiosos hoje têm levado os membros que frequentam os seus templos e as suas denominações? É lutar basicamente pela vida financeira. Eles têm impulsionado isso na cabeça dos seus membros, que eles têm que ser ricos, que se eles são de Deus, eles têm que ser prósperos, eles têm que ter mansões, carros, eles têm que ser empresários. Então, olha a colaboração dos líderes religiosos hoje através do espírito do anticristo. Olha o que a Bíblia fala mais aqui. No livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2. Vamos ler do versículo 1. Olha o que fala aqui. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, e o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês
que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. É exatamente o que acontece hoje. Olha o espírito do anticristo dentro das religiões, dos templos. Os cultos que é realizado hoje nos templos, na verdade, não exalta a Cristo. Não é um templo de adoração a Deus, mas são templos de adoração a si mesmo. São templos que cultuam não a Deus, mas cultuam o templo, cultuam os líderes religiosos e a própria pessoa. Agora vamos continuar. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumavas lhe falar estas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro que tem algo que detém o filho da iniquidade de se manifestar, que é exatamente a igreja. Ele só vai se manifestar logo após o arrebatamento da igreja, dos fiéis. Fala mais aqui. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. E é isso aí. O espírito do anticristo está atuando dentro dos templos religiosos. Está atuando na mente dos líderes religiosos, atuando na mente do bispo Macedo, atuando na mente do Benihim, atuado na mente do Valdomiro Santiago, atuado na mente do Agenor Duque, atuado na mente de todos aqueles que apregoam o evangelho da prosperidade. Vocês estão colaborando com o espírito do anticristo. Porque quando o anticristo ele se manifestar, a igreja for tirada, as pessoas que estão dentro das instituições de vocês, elas vão aceitar naturalmente o anticristo. Porque é isso que é pregado dentro da instituição de vocês. Riqueza, bênçãos, vitórias. O povo não tem pensado outra coisa a não ser isso. Em comprar carros, em ser empresários, em ficar ricos. A salvação não importa. A família não importa. A vida eterna não importa, porque vocês não pregam isso para o povo. Então, vocês estão colaborando para que toda essa multidão que tem ido dentro dos templos de vocês aceitem automaticamente o anticristo. E assim, aceitarão automaticamente a sua marca. Vocês estão preparando essa multidão exatamente para aceitarem e adorarem o anticristo. Porque é isso que vai acontecer. Ele vai aparentemente resolver o maior problema da humanidade hoje, que é economicamente. Aqui, no livro de 1 João, olha o que é que fala aqui, no capítulo 4.
Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Naquela época já acontecia isso. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Você está vendo aí? O espírito do anticristo já está no mundo e tem atuado diretamente na mente dos líderes religiosos. É por isso que você vê na instituição Igreja Universal a cúpula, a mente do bispo Macedo, do bispo Romualdo, dos demais bispos. Você vê que eles falam, eles pregam, eles falam diretamente somente de bênçãos, de vitórias e de conquistas. Porque este é o espírito que age neste mundo, o espírito do anticristo. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não será enganada por esses falsos profetas, pelos discípulos do anticristo. E você sabe por que eles pregam e ensinam somente isso? Porque eles obedecem fielmente ao vosso pai, que é Satanás. Você sabe por que eles não mudam? Você sabe por que a cúpula da Igreja Universal não muda? Porque eles servem fielmente ao seu pai, que é Satanás. Por isso que eles não mudam. Por isso que eles continuam fazendo o mesmo trabalho e deturpando totalmente a verdade. Eles não acreditam que Jesus Cristo veio em carne e morreu na cruz em favor dos nossos pecados. A cruz não é o suficiente para eles. Se eles acreditassem, eles não pregariam ou não praticariam aquilo que faz parte da obra do espírito do anticristo. Mas porque eles não acreditam na morte e nem ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles praticam exatamente, essas são as suas obras. Então, a Igreja Universal, a cúpula da Igreja Universal e vários outros líderes religiosos estão de mãos dadas com o espírito do anticristo e está preparando toda essa multidão. Porque quando a igreja for tomada, essas pessoas que estão dentro desses templos e acreditam nestes homens maus, elas vão aceitar naturalmente o anticristo e a sua marca. Pense nisso. Medite sobre isso. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar. Que Deus abençoe a todos.